Tudo bem, pessoal? Vamos hoje começar o nosso roteiro de estudo. Como é que vai ser esse trabalho? Primeiro, deixa eu apresentar a vocês como vai ser feito esses roteiros e como você pode aproveitar ele. Os roteiros de estudo que eu estou elaborando, eles visam, no primeiro momento, alguns concursos, alguns certames específicos. Nesse caso, é um roteiro de estudo feito para a seleção da Liberato do período diurno. A gente vai ver nesse roteiro apenas a matéria de matemática. Então, como que esse roteiro foi elaborado e como você vai estudar por ele? Esse roteiro foi feito com base na análise das questões que já caíram na Liberato. Então você pode pesquisar no canal, tenho todas as questões da Liberato ali resolvidas. Então, com base na análise dessas questões, com base na forma como essa matéria, essa disciplina cai nas provas, é que foi feito esse roteiro. Existem, para cada tópico, a gente pode ter milhares de opções de questão. Pode ter questão no nível mais elaborado, mais difícil. Então, foi feito com base no que realmente vem sendo pedido pela Liberato. Para quê? Para que você tenha um estudo direcionado. Você não perca tempo estudando uma coisa muito complexa, que não vai cair na sua prova, e nem também que você fique numa coisa muito baixa, muito rasteira, que quando chegar na prova você vai ter dificuldade para poder resolver. Então, é um trabalho direcionado, é um trabalho que vai te ajudar com certeza a ser aprovado no exame da Liberato. Mas não é só na Liberato. Esse conteúdo também é conteúdo que cai ainda na sua escola, no ensino fundamental, algumas partes do ensino médio, e também se você for fazer algum outro concurso, outro exame, onde esse conteúdo também venha a ser exigido. Então, o trabalho é esse, é te ajudar através desses roteiros que você vai poder aprender a matéria no que realmente cai, do zero, caso você não tenha muita noção, ou então servir como uma espécie de revisão. Tá? E como que esse trabalho vai ser apresentado? Aqui no vídeo eu vou estar explicando o roteiro da aula, daquele ponto de tal, e temos também um outro arquivo, tá? Os dois arquivos vão estar disponíveis aqui embaixo, no link, aqui embaixo no vídeo, que é o roteiro, como já falei, dessa aula, e também uma folha de exercícios. Esses exercícios você vai ter sempre um para cada roteiro. Eu recomendo que você assista a aula e depois você faça os exercícios. Caso tenha alguma dúvida, ou alguma dificuldade, ou então alguma crítica, alguma sugestão, qualquer coisa que você queira falar que ajude a melhorar esse trabalho, peço que você então me mande um e-mail, ou você então coloque aqui embaixo nos comentários do vídeo, tá bom? Sem mais delongas então, vamos começar? Gente, o nosso primeiro tópico do edital, ele fala sobre expressões numéricas e as operações envolvendo essas expressões. Vamos acompanhar aqui na tela, tá? A gente vai trabalhar com o conjunto dos números reais. Mas o que são números reais? Vamos primeiro recordar então os conjuntos numéricos que vêm antes, né, que estão contidos no conjunto dos números reais, para a gente poder fazer essa revisão aqui. O nosso primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais. E o que é isso, conjunto dos números naturais? É o conjunto que foi criado, inicialmente o mais primitivo de todos, para que você possa contar coisas ou objetos. Então, por exemplo, no começo da história da humanidade, o homem precisou contar, saber quantas maçãs ele tinha, quantas cabeças de gado. É uma coisa voltada mais ao comércio, aquela coisa bem primitiva. Então surgiu a necessidade de fazer essa contagem. Então ele tinha 4 maçãs, ele decidiu comprar mais 3 maçãs. Quantas maçãs ele vai ficar? Ele fica com 7, é a soma do que ele tinha com o que ele passou a ter. Então, o conjunto dos números naturais serviu no primeiro momento para ajudar essa ideia de quantificação, de acrescentar coisas. Porém, essa ideia se mostrou, ao longo do tempo, insuficiente, porque ele não trazia no conjunto dos números naturais uma possibilidade de falar em números negativos, em quantias que a pessoa está devendo. Por exemplo, uma pessoa tinha 10 maçãs e se comprometeu a vender 12 maçãs. Ele não tem 12, ele tem 10.
Então ele ficou devendo 2 maçãs. Então qual seria a maneira de representar essa quantidade devedora, né? Eu tenho que colocar isso no papel de alguma maneira. Então é através do sinal de menos. O menos indica que eu estou devendo alguma coisa. A gente vê, por exemplo, a aplicação mais comum é a pessoa que deve alguma coisa no cheque especial. Ela vai lá puxar o extrato, está lá, menos R$100. O que é esse menos R$100? Que ela está devendo R$100 para o banco. É uma ideia, então, de negativa. Então, isso é o conjunto dos inteiros. Vamos botar aqui, a gente começar, então, a anotar. Então, os naturais, a gente começa com 0, depois tem 1, 2, 3, 4, e aí vai até o infinito. Em seguida, temos dos números inteiros, que a gente representa pela letra Z. Então, como ele pega tanto os números naturais como, digamos assim, os números naturais com um sinal de menos na frente, né? Ele pega tanto a parte positiva quanto negativa, ele então começa lá no menos infinito, e aí vem menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e vai também até o infinito. Isso é o conjunto dos números inteiros. Você pode perceber nesse primeiro momento que todo número natural é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural, certo? O terceiro conjunto que a gente vai ver é o conjunto dos números racionais. Esse racional você vai lembrar de razão, ou seja, são números que podem ser escritos na forma de fração. E por que ele surgiu? Porque você vai ver que essa situação de contagem dos números naturais, de ficar devendo os números inteiros, eles também eram insuficientes para representar algumas operações. Por exemplo, a pessoa tinha 5 maçãs e queria dividir para 2 pessoas. Quanto que dá isso aí? Vai dar 5 sobre 2, vai dar 2,5. 2,5 não é um número inteiro. Então eu tinha que ter um conjunto para poder dizer, olha, essa quantidade aqui pertence a tal conjunto. Então foi criado o conjunto dos números racionais. Então vamos colocar aqui, é o conjunto Q, que ele é representado por números em forma de fração. Ou seja, tem uma fração aqui, A sobre B, onde o A ele é um número que pertence aos inteiros e o B pertence aos naturais, só que tem que ser diferente de 0. Tá? Eu não posso ter o 0 no denominador. Só que, avançando um pouco, você vai ver que entre 2 números inteiros, tá? Eu posso ter infinitos números ali. Posso ter os números decimais, né, que são os números racionais, mas também posso ter ali números irracionais, que não podem ser colocados como fração. Por exemplo, vou botar aqui o raiz de 2. Raiz de 2 é 1,41 alguma coisa e vai embora. Temos o π, 3,1426 também vai embora. São números que eu não posso escrever em forma de fração. Então, por isso, eles são chamados de números irracionais. Então, vou colocar aqui, deixa eu apagar, os irracionais não podem, que seria o contrário do racional, né? O i antes é uma negativa, né? Não podem ser escritos como fração. Dei aqui o exemplo, né? Raiz de 2, temos o π, tá bom? São alguns exemplos. E o que vem a ser o conjunto dos números reais? Ele vem a ser a união desses 4 conjuntos aqui. E que é o conjunto que a gente vai trabalhar nesse curso. As operações que a gente vai ver apenas englobam números que estão contidos no conjunto, que pertencem, né, ao conjunto dos números reais. Mas você vai dizer assim, mas pô, se esse real, então ele pega todo mundo. Então, por que tem que especificar um conjunto? Porque a gente tem um quinto conjunto que não é objeto desse estudo, mas que também existe, é o conjunto dos números complexos. Eu não vou falar muito nele aqui agora, porque não é objeto dessa aula,
desse estudo de vocês, não quero complicar a cabeça de vocês, mas para que vocês saibam que existe sim um conjunto chamado números complexos, que você vai ver ele lá no final do ensino médio, de repente na faculdade, caso você venha fazer alguma cadeira de exatas. Então, é isso que eu queria falar sobre os conjuntos numéricos. Vamos agora partir para o nosso próximo tópico, que seriam as operações básicas. Bem, a gente já viu então o que é que são os conjuntos, quem são eles, quais são os elementos que compõem cada conjunto numérico. Vamos ver agora quais são as operações básicas que a gente vai estudar e que vai cair na sua prova. A primeira delas, pessoal, é a potenciação. Potenciação a gente representa dessa maneira aqui. Eu vou pegar um exemplo qualquer, tá? Um número qualquer. Posso pegar 3 elevado ao quadrado. Isso aqui, esse expoente aqui, indica uma potência. Isso que indica que essa expressão equivale a 3 vezes 3. Tá? 3 ali é a minha base, elevado ao quadrado. Esse quadrado indica o número de vezes que esse número é multiplicado por ele mesmo. Isso aqui é potenciação. Em seguida temos a radiciação. A radiciação é aquele radical que a gente conhece, né? Alguns chamam de chapeuzinho. É um chapeuzinho aqui. Eu tenho, por exemplo, aqui um raiz de 5. Tá? Quando a raiz não tiver índice, gente, ela é uma raiz quadrada. Ela pode ter um índice, pode ser aqui uma raiz cúbica, por exemplo. Tá? Então, a operação de radiciação, ela se caracteriza por esse símbolozinho aqui do radical. Temos agora a operação de multiplicação. A multiplicação, todo mundo já viu, já conhece, né? Eu tenho, por exemplo, 3 vezes 4. Tá? Isso quer dizer, é a mesma coisa que eu falar, que eu vou somar o 4 com ele mesmo 3 vezes, ou eu vou somar o 3 por ele mesmo 4 vezes. Posso ter aqui 3 mais 3 mais 3 mais 3, 4 vezes, ou vou ter o 4 3 vezes, 4 mais 4 mais 4. Então, por quê? Você multiplicar 3 por 4 é a mesma coisa que você multiplicar 4 por 3. A ordem dos fatores não altera o produto. A operação de multiplicação também, em muitos exames, eles podem vir não com sinal de vezes, e sim com um pontinho. 3 vezes 4. E algumas vezes vem também sem ponto. Você pode ter, por exemplo, 3, aqui tem um parênteses, e aqui eu tenho, por exemplo, 2 mais 5. O fato de não ter nada aqui antes do parênteses indica também uma operação de multiplicação. São só anotações, tá, que você tem que saber, acho que muita gente já sabe disso, mas é só uma revisão. Depois temos a operação de divisão. Divisão, a gente pode representar pelo aquele sinalzinho da divisão, aquele sinal de menos com dois pontos entre o menos, né, em cima e embaixo. Ou você pode também colocar como 8 sobre 2, de uma maneira ou de outra. Em alguns casos, a pessoa até coloca 8/2. Também não está errado, são formas de escrever. Tá? Deixar aqui só essa primeira aqui para a gente ter espaço na folha. As duas últimas operações são operações de adição e subtração. Então, também é bem tranquilo, né? Pegar aqui 3 mais 7, um exemplo de uma adição. E uma subtração, tem aqui 10 menos 6. Tá? Bem, visto isso aqui, vamos agora falar sobre a ordem que essas operações devem ser realizadas. Existe uma hierarquia. Eu não posso pegar uma operação aritmética e escolher, não, vou começar a resolver do meio. Depois eu pego daqui da ponta, porque depois eu pego aqui para a esquerda, porque fica mais fácil. Não pode fazer isso. Se fizer isso, você fatalmente vai errar a questão. Pode até acontecer de numa questão, em razão das operações ali envolvidas, ser igual. Mas pessoal, eu fiz assim já, deu igualzinho. Beleza, deu sorte. Mas não é regra que dê certo, como eu vou te mostrar mais adiante. E que ordem eu devo resolver essas operações? Então, a gente pode até seguir por aqui. A gente tem, primeiro caso aqui vamos botar aqui, a potenciação e a radiciação. É a primeira hierarquia, as operações mais
digamos assim, você vai resolver primeiro, potência ou radiciação. Entre essas duas, você vai resolver a que vier primeiro dentro da sua linha de expressão. Em segundo, nós temos isso aqui, a multiplicação e divisão. Vou botar aqui multiplicação e divisão. Também o que vier primeiro. Aí vão perguntar assim, mas pode me dar um exemplo de por que eu não posso fazer fora da ordem? Eu vou te mostrar então aqui por que você não pode fazer fora da ordem. Vamos pegar aqui um caso de uma expressão. Eu tenho 8 dividido por 2 vezes 6. Essa aqui é a minha expressão. Como que eu devo resolver isso aqui? Eu devo pegar o 8, dividir por 2, isso aqui vai dar 4. Então, isso aqui vai ser igual a 4. Agora sim, já fiz a divisão. Agora eu vou fazer a multiplicação. 4 vezes 6 vai ser igual a 24. Como que eu não posso fazer? Como que eu não posso fazer? Tá? Se eu pegar aqui primeiro o 2 e o 4 e multiplicar, eu teria então aqui 8 divididos, aqui vai dar 12. Isso aqui seria igual a escrever 8 sobre 12. Isso aqui eu posso dividir em cima e embaixo por 4, eu vou ter 2/3. Repara que os resultados são bem diferentes. Então é por isso que eu tenho que fazer na ordem que a operação está escrita. Tá certo? Vamos então seguir aqui. E por fim, a nossa última ordem de hierarquia, nós temos a adição e subtração. Adição e subtração. Ou soma e subtração, tanto faz. No caso da adição e subtração, aí sim, tendo apenas essas operações, claro, tem que ser primeiro observar se não tem antes uma operação de potenciação, de multiplicação, divisão, você então pode fazer em qualquer ordem a adição e a subtração. Então, isso aqui é a nossa ordem que as questões devem ser feitas. Vamos ver então alguns exemplos para poder reforçar isso aqui. Aqui, nesse primeiro exemplo, eu tenho 5 mais 3 menos 2 mais 8 menos 1. Só tenho subtração e soma, né? Ou soma e subtração. Como eu posso fazer isso aqui? Eu posso fazer na ordem que aparece. Posso pegar o 5 mais 3, isso aqui vai dar 8, menos 2, vai dar 6. 6 mais 8 vai dar 14, menos 1 vai dar 13. É uma maneira de resolver. Posso fazer também de uma outra maneira. Posso pegar todo mundo que é positivo, tá? Isso aqui é positivo, positivo. Então eu tenho 5 mais 3 mais 8 vai dar 16. E pego todo mundo que é negativo. Menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Então isso aqui vai dar 13. Repara que o resultado é o mesmo. São duas maneiras de você fazer. Você pode escolher aquela que você achar melhor. Então, agora, repara, estou aqui lidando apenas com soma e subtração. Vamos pegar agora aqui um caso que nós temos operações de multiplicação, divisão também, além da soma e subtração. Tenho 5 vezes 2 mais 9 dividido por 3 menos 8 mais 2. Gente, eu não posso, veja bem, eu não posso pegar o 2 e somar com o 9. Por que não posso? Por dois motivos. Primeiro, porque o 2 está numa operação de multiplicação com 5, e a operação de multiplicação ela tem preferência ante a operação de soma e subtração, e o 9 também, no mesmo caso, ele está numa operação de divisão. Então, eu não posso fazer uma soma de uma divisão. Então, eu tenho que seguir aquela regra. Tenho aqui 5 vezes 2, eu faço o primeiro produto. Isso aqui vai ser igual a 10. Depois eu vou somar esse resultado com o resultado de 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 é 3. E depois eu tenho aqui, vou botar um mais aqui, tenho menos 8 e mais 2. Agora ficou bem tranquilo, né? Posso fazer igual eu fiz aqui em cima. Posso pegar todo mundo positivo. Então, eu pego um 10 mais 3 mais 2, vai dar 15, menos 8, isso aqui vai ser igual a 7.
resolvido aqui esse exemplo. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Então, nós temos aqui um produto, 3, que está multiplicando uma potência. Depois temos uma soma, que é uma operação de multiplicação, uma subtração e uma soma. Eu não posso pegar aqui o 3 e multiplicar por 2 e depois elevar esse resultado ao cubo. Está errado. Eu tenho que pegar esse 3 aqui e multiplicar pelo resultado de 2 ao cubo. Aí sim. Então, vamos pegar aqui 3 vezes. Quanto que é 2 ao cubo? 2 ao cubo é igual a 8. É 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu tenho 8 aqui. Mais. Repara que eu não preciso ficar repetindo todas as linhas, né? Eu já tenho aqui um produto que vai ter que ser feito antes da minha soma. Aqui eu tenho 6 vezes 5. Já posso fazer aqui direto. 6 vezes 5 é igual a 30. Repito aqui o menos 3 e o mais 7. Agora eu vou fazer aqui o primeiro produto. 3 vezes 8 vai dar 24. Mais 30, menos 3, mais 7. Então vamos fazer aqui primeiro, como a gente falou naquela primeira questão, pegar todo mundo que é positivo. Então vou pegar aqui o 24, mais 30 e mais 7. 4 com 0 com 7 vai dar 11. E vai 1, aqui vai dar 6. Então aqui vai ficar 61. E aqui eu tenho só o 3 negativo. Menos 3. Isso aqui vai ser igual a 58. Vamos pegar agora um último exemplo, onde eu tenho aqui um parênteses. Aquela regra que eu tinha falado com vocês, da potenciação e a radiciação, que vem antes da multiplicação, divisão, que vem antes da soma e subtração, ela só tem uma exceção, é quando nós temos a ocorrência de expressões dentro de parênteses, colchetes e chaves. Isso a gente vai ver aqui. Eu tenho 5 que multiplica essa expressão aqui. Então eu não posso pegar o 5 e já multiplicar por 2. E depois somar com 9 e depois dividir por 3. Isso está errado. Eu tenho que resolver o que está dentro aqui desse parênteses. Resolvido o parênteses, que também faço com base naquela hierarquia das operações, eu multiplico por 5 e depois, porque a multiplicação ela vem antes aqui da operação de subtração e soma, e depois então eu faço a soma e a subtração. Aí, como são operações de soma e subtração, posso fazer em qualquer ordem. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho 2 mais 9 dividido por 3. Eu não posso fazer primeiro o 2 mais o 9, porque aqui dentro eu tenho uma operação de divisão, que ela vem antes da operação de soma. Então, eu vou ter aqui 2 que soma 9 por 3, vai dar quanto? Vai dar 3. Então, se eu vou repetir aqui, vai ficar fácil você entender. Aqui eu boto 2 mais 3, que eu vou repetir apenas para fim de você ver melhor. 5 vezes. Pessoal, 2 mais 3 é 5. Então, é igual eu substituir aqui por 5. 5 vezes 5, quanto que é? É 25. Então, eu tenho 25 menos 8 mais 2. Tá certo? Posso fazer aqui de qualquer maneira. Dessa vez eu vou pegar aqui o menos 8 mais 2. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 6. Então, eu vou escrever 25 menos 6, que vai ser igual a 19. Então, aqui está resolvida a minha expressão. Vamos agora partir para a adição e subtração de frações. A adição de frações ou subtração de frações, ela só é possível quando as frações possuem o mesmo denominador. Vamos ver aqui o caso. Tenho 5 sétimos menos 2 sétimos. Como elas têm o mesmo denominador 7, como é que eu faço a operação aqui? Eu vou repetir o 7, meu denominador, e vou fazer a operação com os numeradores. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho menos 2,
Então fica 5 menos 2 vai ser igual a 3 sobre 7. Então, é assim que vai resolver essa questão. Se fosse a soma também, se fosse mais algo aqui em cima, eu iria somar também ali em cima. E agora nós temos uma operação de soma, porém os denominadores são diferentes. Como é que eu faço? Eu tenho que reduzir ao mesmo denominador. Eu reparo aqui que o 4 e o 2, né, o 4 é múltiplo de 2. Então, eu vou pegar aqui o NNC, entre 2 e 4, vai dar 2, aqui fica 1. Então, tem aqui embaixo o 4, 2 vezes 7 é 14, mais 5. Isso aqui, então, vai dar 19 sobre 4. Então, você tem que igualar esses denominadores. Vamos agora ver, seguindo aqui, a multiplicação e divisão de frações. Diferentemente da soma e da subtração, onde é necessário que eu tenha o mesmo denominador, tanto na multiplicação como na divisão, isso não é necessário. Vamos ver aqui a multiplicação. Multiplicação, como é que eu faço? Eu multiplico quem está em cima, boto a barrinha de divisão, e multiplico quem está embaixo. Apenas isso. Então, em cima eu tenho 7 vezes 5, vai dar 35. Embaixo eu tenho 2 vezes 4, vai ser igual a 8. Então, isso aqui você faz, é bem simples. Se ao final desse produto você puder simplificar, você então simplifique. Você deve simplificar. A divisão de frações é também bem tranquilo. Qual é a regra? Eu vou pegar a primeira fração, escrevo a primeira fração, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, ou seja, a segunda fração, quem está em cima fica embaixo, quem está embaixo fica em cima. Vou repetir aqui os 7 meios, que é a primeira fração, e vou multiplicar, aqui eu tenho 5 sobre 4, eu vou multiplicar por 4 sobre 5. Faço produto igualzinho, 7 vezes 4 vai dar 28, 2 vezes 5 vai dar 10. Nesse caso aqui, repara que o 28 e o 10 são números pares. Eu posso dividir ambos por 2. Então aqui eu vou dividir por 2 e por 2, eu vou ter 14 sobre 5. Ah, mas eu podia fazer essa operação aqui antes, aqui na frente? Podia também. Só fiz aqui para você poder enxergar melhor na questão didática aqui da expressão. Poderia chegar também aqui, ó, aqui, antes de fazer aqui essa operação, cortar o 2 com 4, aqui ficaria 2, né? Então ficaria 7 vezes 2, 14, aqui embaixo 1 vezes 5, 5, é a mesma coisa, faz como você acha melhor. Aqui é até mais fácil, né? Você já não tem que fazer a operação com um número maior na frente. Agora temos as operações que envolvem potências e radiciação. Nesse ponto aqui agora, eu só vou falar por alto, tá? As situações de potência e radiciação, porque na próxima aula a gente vai aprofundar isso aqui. Então aqui apenas você tem uma noção básica, porque é o conhecimento que vai cair quando tiver alguma expressão. Em regra, vai ser só isso aqui. Outras operações que envolvem a potência e radiciação, aí sim a gente vai ver na aula seguinte. No caso de uma potência de frações, a gente vai elevar ao expoente tanto o numerador quanto o denominador. A regrinha básica é essa aqui. Então isso aqui é igual a escrever 2 elevado ao quadrado sobre 3 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Ah, mas por que você colocou aqui esse parênteses aqui? É bom que você sempre se acostume a colocar o parênteses, porque vai ter situações, não essa aqui, onde você vai ter um jogo de sinais. Então, se você não colocar aqui o parênteses, você pode acabar errando. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, quando eu falar de maneira mais aprofundada com relação a essas operações de potenciação e radiciação. Por hora, eu quero que você faça dessa maneira aqui. Você tem aqui um expoente. Esse expoente, então, ele está elevando ao quadrado tanto o numerador quanto o denominador. Na radiciação o raciocínio é praticamente o mesmo.
eu tenho um radical, dentro do radical eu tenho ali uma fração. Então isso aqui é igual eu pegar um radical aqui, pegar um radical aqui, aqui eu tenho 25 e aqui eu tenho 12, tá? Eu coloco o radical em cima e embaixo, tanto faz. Ou seja, isso aqui é igual a isso aqui, você pode escrever de qualquer maneira. 25, raiz de 25 é 5. E raiz de 12 não é um número exato, né? Então vou repetir aqui o raiz de 12. Aqui entra uma situação interessante. Eu tenho aqui uma fração onde eu tenho um número, um radical não exato no denominador. Eu não posso deixar assim. A gente depois vai ver também com detalhes como é que a gente vai tirar sempre que tiver um radical no denominador. Aqui eu já vou adiantar que quando você tem apenas um radical e não uma soma onde no meio tem um radical, a maneira mais simples que você vai ter que usar é você multiplicar essa expressão aqui por uma expressão onde o numerador e o denominador vai ser igual a esse radical. Mas por que eu faço isso? Primeira coisa que primeiro motivo é porque você não pode deixar um radical ali embaixo no denominador. E segundo, por que você faz aqui esse produto? Porque quando eu faço esse produto aqui, gente, eu elimino esse radical e não altero o meu número. Por quê? Quando eu pego um número qualquer, pode ser uma fração, um número qualquer, e multiplico por uma fração onde o numerador é igual ao denominador, eu estou, na verdade, fazendo um produto por 1, porque isso aqui é igual a 1. Só estou escrevendo aquela fração de uma outra maneira. Então aqui em cima eu vou ter 5 que multiplica a raiz de 2, raiz de 12, 5 multiplica a raiz de 12, e embaixo eu tenho raiz de 12 vezes raiz de 12, eu posso cortar os radicais. Então aqui eu vou ter 12. Tá? Não se preocupa com isso agora. Na aula de potenciação e radiciação eu vou aprofundar mais esse assunto. Apenas para que você saiba que quando você tiver uma expressão escrita dessa maneira, você vai tirar a raiz do número de cima do número de baixo. No final, você não pode deixar embaixo um radical. Você tem que sumir com ele. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Por fim, nós vamos falar aqui sobre a conversão de um número decimal para fração. Muitas vezes você vai precisar escrever um número decimal na forma de fração para facilitar a sua operação. Às vezes fica mais fácil trabalhar com fração do que com números decimais. E como é que a gente faz isso? Vamos recordar aqui. Eu tenho 5,7. Qual é a regra que a gente vai usar sempre que tiver um número decimal aqui? Eu vou escrever o número sem a vírgula. Então, sem a vírgula ele fica aqui, em 57. Agora você vai olhar para cá e vai falar o seguinte: quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? Eu tenho só uma, que é o 7. Então, eu vou colocar um 1 seguido de um 0, que é essa casa decimal. Lembra daquela regra também, quando eu tenho aqui, ó, eu tenho uma divisão por 10, eu pego aqui, a minha vírgula estaria aqui no final, ela anda o quê? Uma casa para a esquerda. É o mesmo raciocínio que você vai ter que usar aqui. Aqui, no outro exemplo, eu tenho 3,82. Então, vou pegar 382, botar a barrinha aqui. Quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? Eu tenho 2. Então, vou pegar aqui o 1 com 2 zeros. Só que aqui, diferente da primeira, eu tenho o número par em cima e embaixo. Então, eu posso dividir por 2. Na verdade, eu devo dividir por 2. Eu não posso deixar de uma forma assim escrita, quando eu posso simplificar. Então, isso aqui vai ser igual a 191, que eu vou dividir aqui por 2 e por 2, tá? Divido por 2, divido por 2. Aqui vai dar 191 e aqui vai dar 50. É a maneira que eu tenho também de escrever. E agora temos aqui no nosso último exemplo, 12,178. Vou escrever aqui 12,178. E vou dividir aqui, vou colocar 1. Eu tenho 3 casas decimais, eu vou colocar 3 zeros aqui. Olha, o número de cima e de baixo são números pares, posso dividir também por 2. Quando eu divido aqui por 2, eu vou ter 6.000
1.089. E aqui eu vou ter 1.000 por 2 vai dar 500. Então eu tenho em cima 6.089, embaixo eu tenho 500. É a forma que você vai escrever esses números na forma de uma fração. Chegamos aqui ao final do nosso roteiro. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, um comentário qualquer, uma sugestão, uma crítica, diz se você gostou, se não gostou, porque é importante o seu retorno para que eu possa fazer melhor nos vídeos seguintes e possa te ajudar de uma maneira mais efetiva. Então você pode fazer isso colocando aqui embaixo no vídeo, na parte de comentários, ou então mandando para mim um e-mail. Agora que você já assistiu esse vídeo, você vai pegar o arquivo em PDF e vai resolver as questões com calma. Tendo alguma dúvida, volta no vídeo para ver e tenta fazer até você conseguir resolver. Caso você não consiga resolver, você então pode mandar para mim também por e-mail, se ficar mais fácil para você. Olha, eu não entendi a questão número 3. Por que está dando tanto? Eu estou achando o número aqui, o gabarito está dando diferente. Onde que eu estou errando? Então você vai mandar isso para mim. Temos na folha de exercícios 2 blocos de questões, onde ao final tem um gabarito, e depois temos as questões que já caíram na Liberato desse assunto, aonde eu não coloquei gabarito. Não coloquei por quê? Porque eu tenho essas questões resolvidas no canal. Caso você tenha dificuldade, eu então vou pedir que você vá até o canal, veja as questões e entenda como que ela é resolvida. Então é dessa maneira que a gente vai estudar nesse roteiro e em todos os outros que a gente vier ainda pela frente. Bem, então espero que você tenha gostado desse trabalho. Se você gostou, apenas se você gostou, eu peço que você então indique para um amigo que vai fazer essa prova da Liberato, ou então que vai utilizar esse conhecimento na sua escola, e considera se inscrever no canal, porque aí você vai poder acompanhar os próximos vídeos e também dar lá o seu like caso você tenha gostado. Gente, vou ficando por aqui então, desejo a vocês bons estudos, fica com Deus e sucesso no concurso que vocês vierem a fazer. Te vejo no roteiro número 2. Até lá, um grande abraço.